Palmeiras do Endrick, que tá brilhando na seleção brasileira. A nossa presidente também tá bem na fita lá, representando as cores do Brasil. Pois é, Espímpolo, vamos lá falar do Palmeiras. Quinta-feira tem duelo contra o Novo Horizontino. Eu falei aqui na semana passada que algumas atividades deveriam ser realizadas no Allianz Parque, mas na verdade apenas um treino será realizado no Allianz Parque. Está programado para o treino de quarta-feira, véspera do jogo contra o Novo Horizontino, do elenco treinar na Casa Alviverde, né, já com o novo gramado, já para que tenha essa ambientalização aí com relação ao novo gramado, embora muita gente que foi lá disse que não mudou muito assim, tá realmente ainda um pouco mais raspando o bumbum, eu tô dizendo. É que falaram que não mudou muito? Não, mudou muito do que já jogaram, de quando era bom o gramado do Allianz. Então, assim, já jogaram em gramados assim. Agora na parte final tava ruim, mas ainda tava dando uma raspadinha no bumbum, né? Quando você dá aquele carrinho, queima, né? Sabe? Daquela... No society, quando a gente vai, né? Aquele momento em que quanto mais jogos tiver, melhor, porque você vai assentando aquela cortiça, ela vai descendo e automaticamente, até visualmente, o gramado também deve ficar melhor. Então, quarta-feira, atividade pela manhã lá no Allianz Parque. Uma informação, né, ontem que veio à tona aí de noite já, um hacker... Que coisa isso aí, hein? Um perfil de Twitter, na verdade, um perfil do X, agora o X, começou a divulgar alguns contratos de jogadores do Palmeiras, contratos de venda do Endrick, contratos de renovação do Dudu, do Rony, do Rafael Veiga, premiação do Abel Ferreira pelos títulos e vaga Libertadores, Piriri Parará, contrato com a fornecedora de material esportivo. E aí começou a aparecer e o perfil falava, tenho mais aqui, vocês vão divulgando, eu vou colocando mais, tal. Não se sabe se de fato esses arquivos eles são verdadeiros, por isso que eu coloquei na condicional na manchete, porque não dá pra saber, né? E o clube tá averiguando o que aconteceu, se de fato o sistema de segurança foi violado, porque tem uma série de e-mails também que ele mostrou lá, os e-mails de pessoas que trabalham no clube, mais de 600 e-mails, né? A rede de e-mailing. Então, uma questão que veio à tona ontem, e aí muita gente falando, nossa, mas ganha isso, ganha aquilo. Óbvio que eu não vou falar aqui valores, porque não acho certo, ainda mais... Isso é um crime, né, o que foi feito, um vazamento de contratos confidenciais, mas enfim, o Palmeiras está correndo aí para ver, né, o que vai fazer. Já a conta foi suspensa pelo Twitter, né, não tem mais essa conta. E agora vamos ver se o clube vai falar mais alguma coisa, né? O Palmeiras só colocou que ia averiguar para saber se de fato houve ou não, né? Esses documentos eles são verídicos ou não. Então é uma situação... pergunta, desculpa, só uma pergunta. Eu sinceramente não tive acesso aos documentos aí, aos valores e tal, mas alguma coisa chamou muito a atenção de vocês? Olha, caramba, é isso mesmo? Disso ninguém sabia? Eu não me sinto confortável. Não, você não precisa falar a quantia. Não, tudo dentro de uma normalidade do que hoje é o futebol. Então, mas tem muita gente que, nossa, mas ganha tudo isso e chuta pra fora. Nossa, mas ganha tudo isso e não sabe tocar de 3 metros. Acontece que o que aconteceu foi um crime, né? Não, e é na boa, né? Isso aí a gente não tem nem que dar ouvidos pra esses que escrevem ou falam bobagens do tipo, porque não entendem nada de futebol, não sabem como está o mercado hoje em dia. Então, falam por falar, falam porque não tem o que dizer, né? Na realidade, tudo ali que foi apresentado, que nós não temos nenhuma confirmação da veracidade, mas tudo está dentro da normalidade, não tem nada demais. Tudo normal. Porque custo-benefício de atleta é sempre discutido no futebol brasileiro, é até natural. E à medida em que acontece um vazamento como esse, você vai discutir determinados atletas, é até natural isso, né? Mas se de repente tá tudo dentro da... Não, e achei até... Da normalidade, dos números apresentados, aí eu não vou dizer aqui de quem eu tô falando, porque a gente não tem que julgar algo que não se sabe nem sequer a veracidade. Mas eu achei, só para exemplificar para o ouvinte, eu achei que dos números apresentados até que tá mais baixo do que imaginava.
Alguns, né? Salários, você fala. Mais baixo do que imaginava. Não, alguns não, acho que todos. Eu achei todos mais baixos do que imaginava. Sim, a gente fica aqui imaginando de tudo, né? Tomara que isso não cause um desconforto internamente. Sabe aquele negócio? Caramba, ele ganha tanto assim a mais que eu, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Sabe por que não? Porque os caras são... Ali, o grupo de jogadores do Palmeiras, a gente sabe que pode ter muitos defeitos, como em todos os grupos e tal, mas são jogadores comprometidos, né? Eles já mostraram isso mais de uma vez, que eles podem perder rendimento pela idade, né? Com o passar do tempo... mas falta de compromisso, mimimi, né? Que seria um caso de mimimi, né? Exato. Tal jogador ganha mais do que eu. Isso esse perfil realmente não tem no grupo do Palmeiras. Isso não pega. Quando a gente fala desses jogadores, eu estou falando dos principais. Sim, claro. Quando você fala desses jogadores que estão juntos há muito tempo, isso aí não pega eles. Isso aí eles tiram de letra. Então, nem aí pra isso. Falando do time... Falando das possibilidades pro jogo de quinta-feira. Sim. O que muda pra isso? O que dá pra desenhar, Lelê? Vamos lá. A gente tem chão ainda até o jogo de quinta-feira, mas só pra gente esboçar isso. Mas se nada acontecer com os jogadores que estão nas seleções, e aí eu, digamos, basicamente dos brasileiros Murilo e Endrick, assim que acabar o jogo amanhã em Madrid, eles voltam com a Leila junto com o Richard Rios, né? Que, curiosamente, a Colômbia jogou nas mesmas cidades do Brasil. Jogou em Londres contra a Espanha. Não me pergunte por que esse jogo foi em Londres, porque foi em Londres, né? E amanhã joga contra a Romênia no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. Agora a gente ouve o Everton, né, arqueiro do Palmeiras, que não começou bem a temporada, mas nos últimos jogos tem melhorado, falando dessa expectativa de voltar a mais uma final do Paulistão. A gente sabe o quanto o Novo Horizontino nos últimos anos tem sido sempre um adversário muito difícil, seja na nossa casa, seja na casa deles. É um adversário que sempre está pelo caminho do Palmeiras e sempre é um jogo muito difícil, mas a gente sabe que a gente tem um aliado muito importante da gente também, de voltar para nossa casa, do nosso estádio, que sempre foi uma força muito grande, com o apoio do nosso torcedor, e isso nos dá uma motivação a mais também. A gente sabe o quanto a gente é forte dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, e acho que vai ser esse ambiente que a gente vai encontrar na quinta-feira, um grande adversário, um adversário bem treinado, de um excelente treinador, mas o Palmeiras na sua casa sempre tem mostrado a sua força, e a gente vai fazer o que for preciso, né? Tem se preparando aí nesses 10, 12 dias que teve de parada, para melhorar o que tem para melhorar, para aperfeiçoar aquilo que tem para aperfeiçoar, e principalmente para elevar nosso nível de competitividade, chegar na quinta-feira, se impor na nossa casa, fazer o nosso melhor, sabendo da dificuldade que vai ser, como toda a decisão, ainda mais valendo vaga na final. É um adversário duro, mas acho que dentro da nossa casa, voltar, que a gente está com saudade também, com o apoio do nosso torcedor, tem tudo para ser uma noite feliz, e a gente espera poder disputar mais uma final. Porque a gente, toda vez que tem data FIFA, a gente fica meio preocupado com a volta do Palmeiras. O Palmeiras construiu essa história, né? O torcedor tem uma certa desconfiança, mas acredito que não seja o caso agora. O time encaixou de uma forma muito positiva contra a Ponte, fez um grande jogo. Pode perder um pouquinho de ritmo, pode. Que o torcedor do Palmeiras espera que corra tudo bem com o Endrick e com o Murilo na seleção, que eles possam descansar no voo de volta, vão voltar no avião da presidente do clube, direto para o Brasil. Eu acho que o momento de encaixe do Palmeiras é indiscutível, e tem jogadores que estão numa fase realmente muito boa, né? Por isso que eu falo sempre de um dos méritos que o Abel Ferreira tem, não só o Abel Ferreira, mas todo o conjunto de comando de futebol do Palmeiras, que é a paciência, né? A paciência que eles tiveram com o Flaco Lopes está sendo recompensada agora. E a paciência que faltou muitas vezes para nós, analistas, e para o próprio torcedor. Que esse cara não é jogador pro Palmeiras, tal. O Palmeiras teve a paciência, hoje ele é o artilheiro do time, titular absoluto. O Palmeiras hoje é o time da paciência. Renatinha, por falar em paciência, o nosso Romário, nem sempre paciente com algumas críticas, ele comentou as comparações já feitas por vários colegas entre Endrick e ele. E aí disse aqui o Romário:
O Endrick é um bom atacante, com certeza podemos esperar muito dele no futuro. É muito cedo para fazer comparações, principalmente com o Romário, ele falando dele mesmo. Para chegar no Romário tem que correr atrás pra caramba, só que ele falou outra coisa. Mas eu tenho bastante esperança de que o Endrick possa ser titular ou um dos dois principais atacantes. Acredito muito também no Vitor Roque, são dois jovens que eu gosto de ver jogar. Então, também acho que vai ter que correr muito ainda para chegar perto do Romário, né? Para se aproximar ao baixinho. Mas o que as pessoas estão tentando dizer é que depende de como chega isso, né? É que ele tem ele é o tipo de jogador que lembra muito o Romário em campo. Ninguém tá comparando, mesmo porque o Endrick tem 17 anos, atuou pela primeira vez, atuou com a seleção principal entrando, foi a primeira vez? Não, já tinha jogado antes. Eu não lembro tinha jogado agora. Acho que meia hora, 29 minutos. Exato, foi o segundo jogo dele, ele entra e faz o gol, foi o primeiro gol, né? Então, assim, muita calma nessa hora. Eu acho que aí é uma questão de interpretação, né, Tomás? Eu tenho certeza que não sei se ele entendeu errado ou como chegou isso nele, mas o que a gente está tentando aqui dizer, eu pelo menos, e acho que a maioria, né, que falou sobre o Romário em campo em relação ao Endrick, é o estilo de jogador. Mas também eu acho que você falou de paciência, né, com o Flaco Lopes, entre tantos outros nesse time do Palmeiras. O Abel fez um trabalho de blindagem com o Endrick fundamental também, né? Quando ele vai pro profissional e ele chega chegando, ele joga, né? E aí o Abel saca ele do time, deixa ele no banco, depois ele volta com tudo e aí acabou. Ele voa e não para nunca mais, né? Tanto é que é o reflexo, acho que desse trabalho também feito pelo Abel no Palmeiras em relação ao Endrick, e acho que foi fundamental. Muito legal. Aliás, o Abel foi sempre muito bem com o Endrick, inclusive naquela declaração da Disney, né? Exatamente. Quando muita gente achava que o Endrick com 15 anos tinha que disputar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras e o Abel, pés no chão, né? Falou, ele tem que viajar, mas não para Dubai. Não lembro se era Dubai na época, Abu Dhabi, se era no Catar, enfim. Mas tem que ir para Disney. Tô vendo aqui que o Palmeiras, ele é o time com mais jogadores na seleção sul-americana dos jogadores mais valiosos. Aparece, além de ter o técnico mais valioso, ou seja, quem mais recebe, tem o zagueiro Murilo nessa seleção, Piquerez, Luiz Guilherme, ponta direita, o meio ofensivo Rafael Veiga e o centroavante Endrick. Acho que aqui contabiliza também multa, né, de contrato, enfim, mas aí são 5 jogadores do Palmeiras que entram nessa seleção dos mais valiosos. Dessa seleção você tem outros 6 estrangeiros, mas 5 deles atuam no Brasil. E a única exceção é o lateral direito argentino Agustín Jai, promessa do São Lourenço de Almagro. É o futebol brasileiro sempre muito forte, né? E aí aparece também aqui o Bento, do Atlético Paranaense, nessa seleção, só para citar todos os nomes, o Robert Renan, o André do Fluminense e o Gerson do Flamengo. Tá faltando alguém aqui. O Paulinho do Atlético Mineiro. Enfim, relação aqui dos jogadores mais valiosos da América do Sul.